Bom, pessoal, eu sou a Fabielle, R1 da Cardiologia. Vim conversar um pouquinho com vocês, né, convite da Tainá, do pessoal da cirurgia, sobre pré-operatório, que é uma dúvida recorrente, assim, em relação a algumas coisinhas pontuais que eu trouxe para a gente conversar. Convidei também os meus colegas, que à medida que der, eles vão entrando também, podem ficar à vontade para ir comentando e me interrompendo. Então, o título da nossa aula é Pré-operatório, o que todo cirurgião deve saber. Então, eu costumo dizer que um pré-operatório bem feito, ele tem o poder de reduzir os danos ao paciente e prever uma grande parte do pós-operatório, principalmente o pós-op imediato ali do doente. Trouxe alguns dados para a gente comentar. A morbidade geral nas cirurgias não cardíacas, elas cursam em torno de 7 a 11%. A mortalidade por todas as causas fica em torno de 0 a 8 a 1,5%. 42% são por complicações de origem cardíaca e 74% dos infartos eles ocorrem nas primeiras 48 horas desse pós-operatório imediato. Eu dividi a nossa aula, enfim, em 5 passos, tá? Para a gente tentar organizar o nosso pensamento. A gente vai começar com o primeiro passo, que é a estratificação de risco do nosso paciente. Primeiramente, a gente tem que avaliar a capacidade funcional. E uma das formas da gente fazer isso é pelos METs. Os METs é a taxa metabólica basal, né, da pessoa. O metabolismo do paciente em repouso. Ele é medido, então, de 1 a 4 METs, a gente afere como comer, vestir, conseguir ir no banheiro, andar dentro de casa, andar no plano a 4 a 5 km por hora. Esses são os 4 METs. De 4 a 10 METs, que é o que a gente quer, né? Sempre acima de 4 METs para um paciente, é que ele consegue subir 2 andares de escada, sobe uma rampa, faz o trabalho pesado em casa, consegue fazer uma faxina em casa, mover os móveis, esfregar o chão. Acima de 10 METs é participar de esportes extenuantes como natação, futebol e tênis. Então, para a gente, assim, se um paciente ele consegue mais do que 4 METs, a gente já fica mais satisfeito e isso depois isso nos ajuda na indicação de exames, porque, por exemplo, pacientes que não conseguem esses 4 METs, a gente vai ter que fazer, se precisar, um teste com outro tipo de estresse, que não o exercício, e sim algum estresse farmacológico, se a gente precisar estratificar ele de forma mais invasiva, um paciente cardiopata, por exemplo. Outra ferramenta importante é o NS-QIP. Ele é um score para cirurgia não cardíaca que a gente usa bastante. Então, aqui a primeira partezinha dele, a gente põe o nome da cirurgia que a gente quer, tem de todos os tipos, tá? Se vocês vão usar alguma prótese, alguma coisa também, tem a descrição. Se é aberta, se é por vídeo, como é que vocês vão fazer esse procedimento. E aqui embaixo aparece a idade do paciente, o sexo, status funcional. Vocês vão completando todas essas categorias aqui no score. Peso, altura, se o paciente fuma, não, se já teve insuficiência cardíaca, se tem hipertensão, diabetes. Depois que vocês preencherem esse score, vai aparecer vários dados. Os dados que a gente vai usar é principalmente o de mortalidade por todas as causas, para ver se o paciente é mais alto risco, e o de mortalidade cardiovascular também. O nosso segundo passo vai ser quais exames solicitar. Então, eu coloquei aqui alguns exames iniciais, né, pelo que preconiza a nossa diretriz de avaliação cardiovascular da Sociedade Brasileira. Raio-x de tórax, paciente com histórico ou sintomas de doenças respiratórias, por exemplo, paciente DPOC, um paciente asmático, pessoas com mais de 40 anos,
Intervenções de médio e grande porte prévias, como cirurgias intratorácicas e intraabdominais, é importante a gente ter uma imagem do tórax do paciente. Hemograma, pacientes com mais de 40 anos, pacientes com suspeita de anemia ou presença de doenças crônicas associadas à anemia, como, por exemplo, alguma artrite, alguma coisa. História de doenças hematológicas ou hepáticas, intervenções de médio e grande porte com previsão de sangramento e necessidade de transfusão. É muito importante a gente ter esse nível de hemoglobina pré-operatória, a gente ter essas plaquetas no pré-operatório, para depois também a gente conseguir avaliar consumo do paciente e recuperação pós. Para nós é importante. Hemostasia, testes de coagulação, né? Os pacientes em uso de anticoagulação com varfarina, pacientes com insuficiência hepática, né? Que os fatores de coagulação, eles estão alterados nesse paciente, porque os fatores de coagulação, eles necessitam, né? Eles são todos de metabolismo hepático, ali a grande maioria. Portadores de distúrbios de coagulação, histórias de sangramento, intervenções de médio e grande porte. Creatinina sérica, bem importante a gente saber em paciente nefropata, diabético, que tem hipertensão, que tem insuficiência hepática ou insuficiência cardíaca. Se não tiver um último resultado, né, no último ano, se a gente não souber a creatinina de base dele, é importante a gente ter essa medida no pré. Intervenções de médio e grande porte em todos os pacientes com idade superior a 40 anos. Coloquei uns exames mais específicos para a gente discutir, tá, pessoal? O ecocardio, ele é importante que a gente tenha em paciente cardiopata que tenha valvulopatia, que digam para vocês, troquei a válvula, tenho uma arritmia, tenho fibrilação atrial, eu tenho problema cardíaco, é importante a gente ter um eco pré também. Cintila miocárdica, né, que é um exame um pouco mais específico, talvez vocês vão pedir auxílio de um especialista para ser discutida a necessidade desse exame, mas geralmente a gente usa quando o paciente ele teve um infarto prévio e tem angina, tem dor torácica. Sabe, o ecocardio, pacientes que já realizaram troca valvar também tem indicação? Tem, os com valvulopatia, sim. Tá. É bem importante a gente ter esse eco. E em relação a cintilo também, né? Depois a gente decide se vai fazer ela com estresse de farmacológico, de medicamento, lembrando daqueles 4 METs, se o paciente não consegue fazer os 4 METs, a gente vai pedir com estresse, com dobutamina, com dipiridamol, né? Que vocês veem. Se não, se o paciente conseguir, a gente bota ele na esteira e faz o exame com estresse físico mesmo. Aqui tem um fluxograma para decisão da avaliação perioperatória, né? Se o paciente é elegível para cirurgia não cardíaca, tem alguma condição cardíaca ativa, a gente vai estimar o risco de eventos cardiovasculares, vai aplicar o NSQIP, que é aquela calculadora ali que eu mostrei para vocês, vai estratificar em baixo risco, elevado risco, vai ver a capacidade funcional para auxílio de decisão. Se o paciente tiver menos de 4 METs ou desconhecido, será que a gente vai precisar de algum teste complementar para tomar essa decisão da cirurgia? Se sim, aí a gente vai partir para aqueles examezinhos ali de estresse farmacológico, uma cintilo, quem sabe, e vamos analisar se ele vai estar apto à cirurgia. Se não, daí entra naquela avaliação, né, que a gente sempre discute, vamos otimizar o tratamento clínico, vamos levar ele para cateterismo, o que está faltando, né, para ele ficar um pouco mais apto a fazer essa cirurgia da parte metabólica. O que está acontecendo? Terceiro passo, bem importante, a gente conversar sobre as medicações. Então, eu vou abordar um pouquinho sobre anticoagulantes, os antiagregantes plaquetários, os beta-bloqueadores e os antidiabéticos, que esses são os que vocês mais acabam tirando dúvidas, os que vocês mais usam também, né? Aquele paciente que está em casa e vocês precisam chamar para cirurgia, como é que a gente vai fazer para suspender, como é que a gente vai fazer para mexer em alguma medicação ou outra. Os anticoagulantes, bem importante.
Quanto tempo antes de uma cirurgia é necessário a gente suspender os novos anticoagulantes? Essa tabela aqui, ela tem a dabigatrana, a rivaroxabana, a edoxabana e a apixabana, tá? O tempo para a gente avaliar a suspensão, ele está correlacionado com a função renal do paciente, tá? Então, é importante a gente ter aquela creatinina basal dele, para calcular a taxa de filtração glomerular e para ver aonde esse paciente se encaixa conforme o anticoagulante que ele está usando e se a cirurgia eletiva que vocês forem fazer para esse paciente, qual o risco de sangramento, se é mínimo, se é baixo ou se é alto, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. O paciente ele tem uma taxa de filtração de 60, por exemplo. E é uma cirurgia bem tranquila que vocês vão fazer. Vocês vão fazer uma cirurgia superficial da pele do paciente, por exemplo, uma excisão. Então, vocês vão suspender, né, a rivaroxabana, por exemplo, com 24 horas de antecedência já vai ser o suficiente. Mas, por exemplo, se vocês forem fazer alguma barrigada, assim, uma colecistec aberta, por exemplo, ou uma cirurgia abdominal um pouco maior, que talvez vocês comecem por vídeo, mas vão evoluir para aberta, aquele paciente que vocês já sabem mais ou menos que a cirurgia vai ser grande. Classifiquem ela, alto risco, e calculem a taxa de filtração do paciente, vê onde é que se encaixa, porque dependendo do anticoagulante, olha aqui, a dabigatrana vocês vão ter que suspender com 72 horas de antecedência, por exemplo. Se o paciente tiver um clearance de 35, vocês vão ter que suspender com 96 horas antes, né? Então, eu deixei para vocês como material esse aqui que talvez vocês vão consultar futuramente em relação a quando suspender esses novos, principalmente, que geram bastante dúvida. Em relação à ponte, né? Uma vez que a gente tenha decidido suspender a anticoagulação para o procedimento, a próxima etapa é a gente traçar uma estratégia para minimizar esse risco trombótico pré-op durante a descontinuação, né, desse anticoagulante. Os anticoagulantes, os novos, eles têm uma meia-vida curta, então não precisa a gente fazer ponte quando interna o paciente, tá? A gente só organiza ali, calcula a taxa de filtração e vê com quantas horas a gente suspende, operem e depois retornem o anticoagulante 24, 48 horas após, quando der, quando for possível, tá? Dependendo do caso, claro, né? Já para os pacientes que estão usando varfarina, o efeito do anticoagulante ele demora bastante de se dissipar mesmo quando ele é interrompido. E ele demora para a gente atingir depois que é reiniciado. Então, os pacientes que estão usando a varfarina, eles são mais de alto risco para evento tromboembólico. Então, eles se beneficiam um pouco mais da gente fazer essa ponte. Então, para paciente que está usando varfarina, a gente faz a ponte e organiza ela. Eu vou mostrar no próximo slide como é que a gente vai fazer. A varfarina, a suspensão na faixa terapêutica, é feita uns 5 dias antes do procedimento. Na faixa subterapêutica, 3 a 4 dias. E na supraterapêutica, maior do que 5 dias. Idealmente, o RNI para vocês operarem esse paciente na manhã da cirurgia tem que estar em torno de 1,5, tá? Nunca mais que isso. Quando é que eu vou fazer a ponte? Eu coloquei um fluxograma também, mais para ajudar. A gente vai calcular o Chades-Vasque do paciente, tá? E vamos aplicar nesse fluxograma. Um paciente de baixo risco, né, tromboembólico, e com um Chades menor ou igual a 4, sem evento tromboembólico prévio, a gente consegue descontinuar esse varfarin sem fazer a ponte. Ou um paciente com risco moderado, que o Chades-Vasque é alto. Chades-Vasque alto quer dizer que ele tem indicação, né, para ter esse anticoagulante.
para não ficar de forma alguma assim esse anticoagulante. Em um risco moderado cardiovascular, a gente não utiliza ponte com agentes parenterais, tá? Paciente de risco moderado com CHADS muito alto, que não tem risco de sangramento, mas que tem risco tromboembólico, a gente vai considerar fazer a ponte. E nos pacientes de alto risco é indiscutível. CHADS alto com paciente de alto risco tromboembólico, a gente faz a ponte com os agentes parenterais, que é a enoxaparina, né? Ou a heparina em bomba. Então, eu vou deixar aqui para vocês também como material. Como é que a gente faz isso? A gente para a varfarina e inicia uma terapia anticoagulante parenteral. Pode ser heparina de baixo peso ou não fracionada, quando o INR do paciente estiver abaixo de 2. Quando o INR estiver abaixo de 1,5, a gente vai descontinuar, né, essa heparina por 4 horas antes do procedimento e opera. Quando o RNI estiver abaixo de 1,5, a gente vai descontinuar a heparina pelo menos 24 horas antes do procedimento, tá? Eu acho que é se ele estiver acima. Depois eu corrijo ali. Outra medicação que a gente vai abordar são os antiagregantes. O AS, geralmente a gente suspende 5 a 7 dias antes da cirurgia, e o clopidogrel 5 dias antes. A gente só não vai suspender o AS no dia da cirurgia se o paciente ele tiver evento recente, tá? Ele tiver infartado recentemente, ou ele colocou stent recentemente, tá? Que daí a gente consegue aquele período de tirar o clopidogrel e deixar o paciente só com AS para operar. Até 10,2% dos eventos cardiovasculares agudos, eles são precedidos pela suspensão recente da aspirina, ocorrendo um aumento de até 50% na taxa de sangramentos pré-op em pacientes em uso. Por outro lado, não ocorre esse aumento da taxa de sangramentos graves, exceto nas neurocirurgias e nas RTUs, que a gente tem que considerar fortemente, né? Os pacientes coronariopatas em programação de operações não cardíacas, a gente mantém esse AS, exceto nas cirurgias que a gente sabe que vai sangrar bastante, né? As neurocirurgias, as RTUs, naquelas que, se vocês estimam grandes perdas, aí a gente considera também suspender. Em relação aos beta-bloqueadores, então temos exemplos aqui, o carvedilol, bisoprolol, atenolol e metoprolol. O benefício do beta-bloqueador, ele está associado ao controle da frequência cardíaca. Vocês já devem ter visto os pacientes com fibrilação atrial, que de repente ficam sem esse beta-bloqueador no dia da cirurgia e lá estão fazendo FA de alta resposta no pós-operatório imediato, né? Então, a gente tem que ter um cuidado um pouquinho maior com esses pacientes. A gente tem que manter os beta-bloqueadores deles no dia da cirurgia, se eles já vêm em uso, tá? O alvo da frequência cardíaca, em torno de 55, 65, tá bom? Não precisa ser mais baixo do que isso. A gente pode suspender se eles receberem, assim, ó, por outras indicações, mas geralmente, paciente cardiopata, fibrilado, a gente mantém. Por exemplo, tem um dos beta-bloqueadores que é o propranolol. Aquele paciente que tem tremor essencial e está usando propranolol, ou que está usando propranolol por profilaxia de enxaqueca, aí tudo bem. Aí a gente vai suspender a medicação. Mas o paciente que tem arritmia, que tem causas cardíacas para usar esse beta-bloqueador, a gente vai manter, sem discussão. A suspensão aguda dessas medicações está associada ao importante aumento da mortalidade no pós-op. Eu trouxe um estudo que é o POISE. Esse é o POISE 2, que ele usou o succinato de metoprolol em relação a, assim, pacientes que não vinham em uso de beta-bloqueador. A gente vai iniciar antes da cirurgia?
A resposta é não, tá? Esse estudo viu que os beta-bloqueadores iniciados logo antes da cirurgia, eles causaram muita hipotensão, eles tiveram bastante efeito hipotensor e foi associado a AVC isquêmico também. Então, se ficarem na dúvida, quiserem discutir o uso, a reintrodução, a introdução antes de operar ou não, a gente conversa, né? Vocês solicitam consultoria e tudo. Mas esse estudo, ele foi bem, como é que eu vou dizer, problemático na época, sabe? Causou um auê. E a resposta é não, se o paciente não está usando, a gente não introduz, a gente mantém sem, tá? Porque vai acabar prejudicando ali o período intraoperatório de vocês. Daí aqui eu coloquei as informações também. Em relação aos antidiabéticos, importante também, eu coloquei um por um em relação às classes, tá? Pessoal, a metformina a gente suspende de 24 a 48 horas antes. Essa medicação, os clínicos não gostam de usar nem no pós-op, tá? Porque volta e meia o paciente precisa de um exame de imagem, de um exame contrastado, e aí se ele também não tem uma função renal muito boa, ou acontece alguma coisa durante a internação, eles ficam mais propensos a fazer acidose lática com essa medicação. Então, geralmente, a gente mantém ela suspensa depois também, tá? E deixa esquema conforme HGT ou põe esquemas de insulina, basal bolos, NPH, algo assim. As sulfonilureias, glibenclamidas, a gente suspende de 48 horas a 72 horas antes. As glitazonas, pioglitazona, rosiglitazona, a gente suspende no dia. As glinidas, ralteglinida, suspendemos no dia também. As gliptinas, que são inibidores do EPP4, a gente tende a manter. E os inibidores da SGLT2, que a gente está usando mais agora, né? A dapaglifosina, a empaglifosina, a gente suspende no dia, sem problema nenhum. As insulinas, vai depender também do horário que vocês forem operar. A gente vai manter a dose noturna do dia anterior. E daí, se a cirurgia do paciente for de manhã, a gente vai administrar 2/3 da dose. Se a cirurgia for à tarde, a gente administra 1/3. As outras, a detemira, a glargina, a degludeca, a gente mantém a dose no dia anterior e reduz ela pela metade no dia, porque elas são de ação um pouco mais prolongada. A rápida e a regular a gente suspende as doses basais que o paciente está usando e deixa conforme o esquema de HGT, sem problema nenhum também. Em relação ao quarto passo, quando é que a gente vai chamar o especialista, né? Quando é que a gente vai chamar o clínico, quando é que a gente vai chamar o cardio para ajudar nesse pré-operatório de vocês? Quando o paciente ele tem múltiplas comorbidades, quando ele tem distúrbio de imunidade, por exemplo, o lúpus, usa a imunossupressão, é transplantado. Esse paciente, ele requer um pouco mais cuidado, ele tem uns ajustes finos, assim, para fazer em relação ao pré-operatório dele. Um olhar um pouco mais diferente, porque eles são pacientes, às vezes, um pouco mais inflamados. E acaba que a gente, às vezes, indica mais cateterismo para eles também, tá? Muitos fatores de risco, principalmente transplantado renal e tal. Paciente com risco cardiovascular moderado a alto. Cirurgias de moderado a grande porte ou que tenham alto risco de sangramento. E a gente tem que atentar, porque nesses casos a gente tem que avaliar mais de perto a reserva de UTI no pós-operatório imediato, nessas situações. Quinto passo, coloquei para vocês alguns lembretes em relação ao paciente e profilaxias. O paciente tabagista, a gente orienta, se possível, né,
que fique 4 semanas de abstinência tabágica no pré-operatório. Revisa a pele, né? Porque a pele, ela pode se tornar um potencial foco de infecção. E a gente esquece muito, né, de examinar. Então, às vezes o paciente tá lá, diabético, tá com uma erisipela, tá com uma celulite, tá com o pé mais infectado. E acaba que a gente não revisa, né? E no fim vai para a cirurgia e depois complica. Então é bem importante. Os dispositivos. Para vocês, eu queria deixar um pouco mais de lembrete, assim, a questão dos pacientes que têm CDI. Em relação ao uso do cautério durante a cirurgia, né? Então, o CDI, geralmente, ele fica aqui assim, pertinho, né? Do mesmo local que marca passo. Vocês vão acabar usando cautério durante a cirurgia, então tem que ou solicitar a desativação ali do dispositivo, ou vocês vão ter que cuidar onde vão botar a placa, né? Não colocar em região torácica quando vocês estão usando o cautério, porque o dispositivo, ele lê o cautério como estímulos, e o paciente, ele pode acontecer arritmias no intraoperatório. Então, dá para deixar a placa em membro inferior, dá para deixar em outro lugar, mas não em região torácica, nem dorsal, que vai interferir com o dispositivo, tá? E se for possível, a gente desativar, pausar ele melhor. O antibiótico, né? É com vocês, conforme o sítio cirúrgico. Doses de estresse, usuários de corticoide oral, principalmente assim na dose imunossupressora, que é acima de 7,5 nos últimos 3 meses, por mais do que 3 meses, a gente tem que avaliar a necessidade de dose de estresse com hidrocortisona, para ele não fazer insuficiência suprarrenal, enfim, depois com a resposta do metabolismo, né, ao trauma, cirurgia. Essas são algumas referências que eu usei, tá? Mais os artigos. E obrigada. Estou aberta a dúvidas aí para a gente discutir por vocês. Sabe, pacientes que precisam fazer ressonância magnética e estão com uso de marca-passo, tu sabe me dizer se é possível também isso de desligar o marca-passo ou coisa assim? A gente tem uma paciente no almoço esperando assim. Sim, é possível. Daí, assim, no nosso serviço, né, a gente tem o Dr. Ibanes, que é o que faz essas coisas todas, né, do marca-passo. Daí, sim, tem que avisar ele com um pouco de antecedência, quando a paciente de vocês vier, que daí é programado. Dá para fazer, sim, a desativação. E não teria problema com a máquina, enfim, seria só desativar, daria para fazer a ressonância. Não, só desativar e faz a ressonância e depois ativa de novo, reprograma. Bem tranquilo. Show. Obrigada. Capaz. O do CDI, que é o mais incomodativo, né? Por causa do cautério também, que tem que organizar ali do posicionamento da placa. Mas de resto, tranquilo. Mais alguma dúvida, alguma coisa? Bom, acho que qualquer coisa a aula vai ficar gravada, né? Se forem surgindo dúvidas também, eu estou à disposição, tentei ser o mais clara possível, assim, principalmente em relação às medicações, né? Que vocês ficam na dúvida quando suspender, como é que faz. E deixei também, procurei deixar nos slides materiais para vocês poderem voltar a utilizar e se guiar. Mandei os slides para o e-mail da Tainá, daí ela repassa para vocês.
Muito obrigada, Fabi. Aí eu vou passar para o pessoal os slides que tu me mandou. Isso. Beleza, Fábio, muito obrigado pela tua disponibilidade. Valeu. Nada, capaz. Tô aqui quando precisar. Vocês também, né? Tá certo, não abre muito essa brecha aí, senão qualquer pré-op nós vamos te pedir consultoria aí. Ah, mas me chamem, eu gosto, né? Tô, ó, que vocês precisarem. Tá certo. Então, tá, um abraço para vocês, boa semana. Espero Valeu, que pra tenham ti também. gostado. Tchau, Com tchau. certeza. Valeu, obrigadão. Tchau. Obrigada, tchau, Fabi. Tchau, tchau.